Classificado! Despachamos o Timbu e estamos nas oitavas de final. Vitória do Cruzeiro em casa, coletivo do técnico Pepa e análise é com ele, o comentarista da Cruzeiro Esportes, Luciano da Casa. Então vamos lá, Diogo Medeiros, boa noite, Nação Azul, né? Jogo da alma lavada, jogo tenso, jogo difícil. Claro que o Náutico ia vender caro essa derrota aí pro Cruzeiro, porque é uma competição, um jogo desse vale 3 milhões, imagina isso no orçamento do Náutico, se já é significativo no orçamento do Cruzeiro. Hoje em dia não tem ninguém bobo no futebol, não é clichê mais falar isso, tanto é que os outros resultados da Copa do Brasil até o momento mostram isso, times grandes ficando pelo caminho, né? Então, foi um jogo complicado, teve momentos aqui no primeiro tempo que sem exagero nenhum, o Náutico colocou 9 jogadores dentro da área com bola rolando, não era escanteio, não era falta, então o Cruzeiro teve que ter criatividade para furar esse bloqueio, e esse furo de bloqueio, Diogo, era para ter matado o jogo no primeiro tempo. Hoje é 2-0 no sufoco, na emoção, o necessário, mas o Cruzeiro poderia ter feito 4 ou 5 gols, né? Vários jogadores do sistema ofensivo tiveram oportunidades. Um parêntese que me chama a atenção, que o Pepa falou na coletiva, que o Gilberto saiu de campo chorando. Por quê? Atacante vive de gols, todo mundo sabe disso. Na penúltima entrevista, o Pepa já foi confrontado em relação ao Gilberto, pelo jejum. E ele falou que ele já foi atacante também, mas que o Gilberto trabalha muito. E hoje, o Gilberto teve pelo menos 3 oportunidades muito claras de fazer o gol. E em vez de tomar um puxão de orelha da torcida, ele tomou um incentivo. Isso mexeu muito comigo na hora da transmissão, porque aí existe o outro clichê do futebol, a torcida não ganha jogo, ok, fechamos, temos um acordo, mas ajuda. Em que momento? Nesse, a hora que o cara tá cabisbaixo, a hora que o cara tá de mal com ele mesmo, a hora que o cara tá com uma sensação de dívida, o estádio inteiro gritar seu nome, isso aí não tem preço, né? Aí, tanto é que o resultado é isso, o cara sai de campo chorando, emocionado. Então isso aí também mexe com a gente da arquibancada, é muito bonito, não fazendo média para a torcida do Cruzeiro, esse abraço que, literalmente que está dando no time, né? Então o Cruzeiro hoje, resultado e performance veio. Palavras do Pepa, ele achou que foi superior nos 4 jogos do Cruzeiro que ele tem no comando. 2 vitórias, 2 derrotas, eu concordo com ele. E graças a Deus contra o Grêmio, aí sim a performance já estava vindo, veio o resultado e hoje veio o resultado de novo, resultado satisfatório para classificar. E eu gostei do Cruzeiro em que sentido? Não é um jogo chato, pelo contrário, não pisca não que você perde um grande lance. O time do Cruzeiro, ele é equilibrado pelo lado direito, hoje pelo lado esquerdo. Ele tem volume de jogo, ele tem intensidade e tem repertório. Isso é sensacional, eu não acredito no que eu estou vendo pelo pouco tempo de trabalho, é um mês. Ah, Luciano, não tá bom. Irmão, é um mês, o Cruzeiro não estava aguentando jogar com o time do estadual na Série B, o Cruzeiro simplesmente não ganhou ninguém como mandante no Campeonato Mineiro. E agora pegou Corinthians, pegou Grêmio, são times sim que são referências na competição, não é qualquer adversário, tem que se valorizar muito isso também. E hoje o próprio Náutico que jogou a vida aqui, Cruzeiro ainda teve que suportar pressão, teve que suportar cera, teve que suportar o que o Pepa falou ali, a dificuldade de um jogo, que por mais que você tenha todo esse volume, essa qualidade, essa quantidade, é um jogo muito pesado psicologicamente, que uma falha muda tudo e você está fora. E não tem segunda chance, não tem conversa, não tem recuperação. Então o desgaste emocional é muito pior até que o físico, né? E para fechar, o ponto forte que eu quis debater com o Pepa é o seguinte: hoje Bilu é gritado Bilu Seleção. E não é por ironia. É por gratidão, é por honra. Que foi bem. Bilu, que tinha um contrato provisório de Campeonato Mineiro e que eu, particularmente, achava que nem merecia uma segunda chance. Vou chegar lá. Vital, praticamente também,
né, em branco no Campeonato Mineiro. Jogou não muita bola. Para que veio. O Richard, eu mesmo não gostei, contestei a contratação. 4 meses sem jogar, estava no Ceará, reserva, sendo que o Ceará caiu para a segunda divisão. Pensei, como que um cara desse vai ajudar o Cruzeiro? Falou isso várias vezes, inclusive. Hoje, desde o primeiro jogo, eu falei, uai, mas jogou bem. Uai, mas jogou bem, jogou bem. Aí é aquele negócio. Elogiamos com justiça, criticamos com justiça e ninguém precisa concordar. Futebol é dinâmico, é democrático. Mas damos o braço a torcer, né? Então, graças a Deus, com muita felicidade. Bilu queima minha língua, Richard queima minha língua. A minha também. Grito o nome deles com muita vontade. Hoje eu fiquei louco com o gol do Richard. O William, 2 anos, não é 2 dias, não é 2 meses, 2 anos sem jogar. 4 anos sem fazer um gol. Hoje um gol e uma assistência, mas isso também não é o mais importante. O rendimento do William hoje foi constante, foi agudo, foi intenso no último terço do campo. Então eu quis perguntar pro Pepa, que eu já ouvi muito ele falar sobre isso, que a essência dele é trabalho. Mas eu quis entender o que você chama de trabalho. Conta pra nós o dia a dia, já que você tá lá, né? É mais focado na parte emocional? É mais focada na parte tática? Aí é claro, né, que o futebol é 360 graus, é completo. E ele falou, é um pouco de tudo. Mas uma das coisas que eu percebi pelas palavras dele, que é o seguinte, ele usa muito o termo conforto. Aí eu ponho um parênteses que é opinião minha. Uma das coisas que eu acho que ele identificou no time, que essa mudança de posição de jogadores estava atrapalhando um pouco. Exemplo. Jogar fora de posição Bruno e tal. Rodrigues, destaque, melhor atacante nosso, fazendo dupla função, jogando como ala. Bilu, a mesma questão. Então ele falou que quando ele entrega esse conforto para os jogadores, consequentemente, as coisas fluem com mais naturalidade, o psicológico aumenta, então esse conforto aqui é muito complexo, ajuda muita coisa. Aí eu concordo com ele, não precisa inventar a roda, aí já é opinião minha, né? Porque querer tirar uma dupla função de jogador é legal, mas não é todo jogador que até mentalmente consegue entregar isso, é um ou outro que tem essa facilidade. Então às vezes menos é mais, o feijão com arroz bem feito funciona. Então eu acredito que é isso que o Pepa está fazendo. Outra questão que prova um pouco o raciocínio dele, que é conservador, ele adotou, mapeou, treinou um mês, identificou um time titular, está dando sequência. Mesmo que o rendimento de alguns atletas caia um pouco, ele está apostando na continuidade para gerar justamente o entrosamento, justamente para gerar esse conforto. Então, fechando aqui a minha participação, muito aliviado, parabéns o Pepa, ao meu ver substitui o Paulo Pessolano com a altura, não é porque o Paulo Pessolano foi embora que eu vou ser ingrato, né? Era um treinador com característica totalmente diferente, mais enérgico, mais explosivo, mas o Pepa com outra característica funciona e não é um futebol chato, é um futebol moderno, futebol tático, o time fecha os espaços, tem transição, tem variação tática, né? Então, brilhante o Pepa, parabéns, espero que seja daqui para mais, que o elenco não entre com uma zona de conforto, pelo contrário, sinta-se abraçado e motivado por essa torcida e queira entregar cada vez mais, que assim a gente devagarzinho pode até sonhar um passinho a mais, tá? Porque eu amo quando o Cruzeiro é subestimado pelos adversários. A história mostra que não faz isso não, que é pior. Quando joga até o favoritismo para nós, eu até não gosto. Então, desse jeito aí, do Mineirinho comendo quieto, a gente vai longe. E vocês, Nação Azul, sem média, sem demagogia, obrigado na Cruzeiro Esporte, galera cantando aqui com a gente aqui na arquibancada, a festa que foi no Mineirão, o incentivo do Gilberto, isso aqui é prazeroso. Eu não tô exagerando, tá, Diogo? Quando tem um jogo desse aqui, minha vibe fica tão lá em cima. Dá pra ver. Eu emendo 24 horas, eu não durmo, velho. Eu não durmo, é porque o Luciano... mas eu fico pilhado mesmo, mas muito feliz.